Bom, lembrando que as perguntas já podem ser encaminhadas para cá. Agradeço ao doutor Ponte. Passo agora a palavra ao doutor Tarcísio. O senhor tem 15 minutos. Também teremos uma tolerância para eventuais aditamentos aí de tempo. Então, o senhor sinta-se à vontade, por favor, onde quiser. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui junto com a academia, junto com empresários e junto com pessoas da minha mais autoestima, né? E eu faço uma homenagem especial ao Dr. Ponte, que é uma pessoa que eu respeito muito, embora tenhamos hoje posições antagônicas, em parte, né, porque eu também acredito que a Lei 8666 é boa, foi mal interpretada ao longo do tempo, mas é um sujeito que me conquistou principalmente pela sua brasilidade. É um brasileiro acima de tudo. Presidente José Alberto, que é também um grande companheiro nosso, então eu queria estender o cumprimento a todos, meus companheiros de trabalho do DENIT. É um prazer muito grande estar aqui. E falar um pouco do RDC, né, o maldito RDC. Observe que quando a gente começou a trabalhar lá no DENIT, quando a gente chegou em 2011, a gente se deparou com um quadro. Nós tínhamos uma série de contratos, mais ou menos 1.100, para ser mais exato, 1.106 contratos. De construção, manutenção, operações rodoviárias, lavrada após licitações realizadas sob a égide da 8666, a maioria na modalidade de concorrência. Nós tínhamos e temos até hoje uma dificuldade muito grande para fechar projetos de engenharia, talvez fruto dos vários anos que o Brasil ficou sem investir. A gente vai numa livraria, a gente acha livro de esoterismo, não acha livro de engenharia, né? Se quiser uma boa literatura, tem que trazer de fora. Então, houve uma estagnação do setor, nós perdemos realmente com isso, mas o fato é que nós recebíamos projeto e cada projeto tinha, em média, 200 não conformidades. Nós gastávamos cerca de 30 meses para aprovar um projeto, entre idas e vindas. Nós mapeamos esse processo quando nós chegamos no DENIT. E o que nós reparamos é que boa parte desse tempo se perdia, por exemplo, em tramitação de documento entre contratante e empresa projetista. Nós perdíamos 14, 15, 16, 18 meses tramitando documentação. Fazíamos a licitação, né, às vezes tínhamos 20, 25 empresas participando da licitação, que bom, extremamente competitiva, mas fazíamos a habilitação das 25 empresas para depois escolher o melhor preço. Né, ou seja, e com várias possibilidades de recurso. E isso fazia com que nós levássemos, às vezes, um ano, 300 dias, 360 dias para encerrar uma licitação. Bom, e o reflexo disso está naquelas curvas ali embaixo. Nós começamos a estudar as obras do DENIT sob a metodologia do método valor agregado. A gente começou a comparar custo orçado do trabalho agendado com o custo orçado do trabalho realizado. E o que nós observamos? Invariavelmente, todas as nossas obras tinham desvio de agenda. E quando a gente começa a botar preço nisso, começa a estudar isso do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista econômico, a gente reparou que esse desvio de agenda é um grande vilão. Então, a gente precisava combater o desvio de agenda. Então, nós tínhamos esse tipo de comportamento, de forma geral. O progresso do projeto em termos absolutos, né, o que corresponde ao valor agregado, era inferior ao valor planejado, uma presença de patamares na curva do custo orçado do trabalho realizado, correspondente a período de tempo em que não havia progresso ou valor agregado, geralmente é feito observado em períodos de chuva, proximidade de reajustes, quando havia revisão de projeto em fase de obra em andamento, quando havia interferência ambiental. Até eu vou me permitir fazer alguns comentários, né, do que eu já ouvi aqui, até do professor Armando. Seria ótimo que a gente, se fazer o licenciamento prévio, fosse suficiente para encerrar os problemas ambientais. Não é. Porque as nossas obras começam com uma licença prévia, onde a gente precisa só chegar depois na licença de instalação. Só que a legislação permite que os intervenientes se manifestem em várias etapas, mesmo após a licença de instalação concedida. Então, nós, com a licença de instalação concedida, ficamos 8 meses parados para começar a 116 Rio Grande do Sul, porque o IPHAN resolveu pedir a análise de todas as jazidas, todas as áreas-fontes, para depois de 8 meses chegar e dizer, olha, eu não tenho tanta condição de analisar isso e não tem problema em tocar a obra, não. Nós começamos com a licença de instalação. A coisa não é tão trivial. Eu tenho uma empresa contratada na 230 Pará,
há 3 anos com licença de instalação da obra e eu não consigo fazer 30 quilômetros ao redor da reserva indígena dos Paracanãs. E toda hora servidões novas são impostas. O processo de licenciamento ambiental no Brasil se tornou insustentável. Então, as coisas não são triviais. Cada gestor público hoje é um herói, porque convive com a espada do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal, responde o tempo todo e não consegue fazer, não tem estrutura para fazer. Eu passo 20% do meu tempo, 30% do meu tempo respondendo ao Ministério Público Federal, respondendo ao Tribunal de Contas, respondendo à Controladoria. Tem 10 pessoas não querendo fazer para uma que quer fazer. Então, a mudança para que a gente tenha infraestrutura é bem mais profunda. Vamos voltar. O índice de desempenho em prazo, então, para os contratos, né, onde a gente tinha custo orçado do trabalho realizado sobre custo orçado do trabalho agendado, inferior a 1. Estimativa para terminar a obra em patamares mais altos, correspondendo ao novo custo previsto para terminar todo o projeto. Reprogramações que mantinham o comportamento do valor planejado inicialmente, desconsiderando o próprio histórico da obra, enfim. Essas eram as patologias que nós encontrávamos. Observe o que nós tínhamos de projeto contratado antigamente. Observe. Essas patologias que eu vou mostrar é apenas um pequeno aperitivo do que a gente enfrenta no dia a dia, e são todos projetos executivos. Eu acreditei, durante muito tempo, que se a gente licitasse a obra com projeto executivo, nós não teríamos problema algum. O projeto está completo, que bom. Falso. Falso. Ali em cima, no nosso quadrante superior esquerdo, nós temos o projeto da duplicação da BR-101 Nordeste, lote 7. O que está em vermelho é o projeto da duplicação. O que está achurado é a Lagoa de Ribeirão, né? É onde a Compesa faz a captação de água. A lagoa existe há 48 anos e a duplicação passava por cima da lagoa. Esse projeto é executivo. Lá do outro lado, lá em cima, eu tenho o que seria o modelo digital do terreno correto, do ponto de vista de topografia, e embaixo eu tenho a topografia adulterada em gabinete, ou seja, conluio da projetista com a construtora. Exigências descabidas para a licitação, para direcionar a licitação para um determinado grupo, que já sabia de antemão que não ia ter que fazer aquela terraplanagem toda. Aquilo era uma mais-valia que ia ficar na mão de alguém. Projeto executivo. Porto de Itacoatiara rompeu depois que passou a primeira, logo depois da inauguração, quando passou a primeira carregadeira na ponte do Porto. Projeto executivo. E ali fotos da BR-101 no lote 8, né, bueiro curto, etc., problema de drenagem, enfim, também obra contratada com projeto executivo. Será que era o problema nosso são os projetos? Bom, a gente parou para pensar nisso. Nós encaramos o RDC, no final das contas, como uma grande oportunidade. E aí, dentro da esteira do que o Churchill falava, né, que o pessimista acredita que vê dificuldade em toda oportunidade, e o otimista vê oportunidade em toda dificuldade. E nós somos otimistas, né, professor? Como os gestores públicos têm que ser. Otimistas, pero não mútil, né? Pé no chão. Que inovações o RDC trouxe? Bom, então o RDC foi criado lá para a Copa do Mundo, Olimpíadas, etc. Nós tivemos a extensão do RDC para as ações do PAC, obras e serviços de engenharia nos sistemas públicos de ensino, SUS, Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária, obras em aeródromos com recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil, reforma, modernização, ampliação, construção de unidades armazenadoras próprias destinadas às atividades de guarda e conservação de produtos agropecuários, construção, ampliação, reforma de estabelecimentos penais e por aí vai. O que o RDC trouxe de novo? Primeiro, o que o RDC muda em relação à gestão dos contratos em face da 8666? Nada. A parte de gestão contratual do RDC é exatamente igual à parte de gestão de contrato da 8666. O RDC não tratou de contrato. Tratou só da contratação, só da licitação. E aí permitiu algumas inovações, né, que, na nossa visão, garantiram agilidade nas licitações e contratações. Bom, isso é fato. Nós fazíamos licitações lá e gastávamos 360 dias para fechar uma concorrência. Hoje eu faço uma licitação em 60 dias. Ganhamos tempo? Ganhamos tempo.
Nas contratações integradas, a gente tem dado maior prazo para as empresas estudarem o projeto. Nós não usamos lá no DENIT os prazos mínimos da lei. A gente tem feito contratações, em média, em 120 dias. Muito bem. Favorece, na nossa visão, a redução de custos e a transparência, mas não a redução de custos pelo maior desconto. E aí, uma vez saiu uma reportagem dizendo o seguinte: o governo não atingiu o objetivo que pretendia porque não conseguiu descontos altos, né? A média de desconto fica na casa de 5%. Na verdade, nós estamos trabalhando com descontos médios de 7,5%. Mas quem disse que nós estávamos buscando maiores descontos? Não estávamos. Por quê? Se eu estou transferindo mais risco para o privado, é óbvio que eu vou remunerar esse risco, então eu espero menos desconto. Se nós estamos trabalhando com 5%, eu estou com o dobro do americano, que trabalha em contratações tipo design build com 2,6%. E hoje nós estamos trabalhando com uma média de 7,5% de desconto. Incentiva a inovação e o compartilhamento de risco com iniciativa privada. O que nós reparamos? Nós tínhamos um modelo onde, e aí por uma questão de gestão, todo o risco estava sendo assumido pela administração pública. Foram inúmeros abandonos de obra, onde a administração arcava com o custo da remobilização, da recontratação, do retrabalho, a empresa simplesmente saía e não acontecia nada. E aí, até comentando também o que o Dr. Ponte falou, o DENIT hoje está punindo o Dr. Ponte. Né, nós já punimos diversas empresas, mais de 100, né, inclusive por descumprimento contratual. Então, hoje, quem contrata conosco e não executa é punido. Nós temos várias empresas suspensas, tiveram o direito de licitar suspenso por descumprimento contratual. Não é regra no setor público. Tanto não é regra que o judiciário está desacostumado a tratar a questão da punição de empresas. E como está desacostumado a tratar, às vezes, as punições aplicadas pelo gestor público caem no judiciário. O empresário argue qualquer coisa e a punição cai. Nós temos conseguido manter as nossas. Temos sistema de registro de preço para obras do projeto padrão, seguros, garantias compatíveis com o mercado, né? Então, a contratação integrada realmente é a principal inovação, são contratações do tipo design build. Observe o seguinte, não é novidade. Lá fora se contrata assim. O americano faz contratações de design build. O europeu faz contratações de design build. Não tem nada de novo aqui. Lá fora se trabalha assim. E aí também, né, comentando também um pouco do que o professor Armando colocou aqui, realmente não é privilégio brasileiro descumprimento de prazo ou estouro de orçamento em obra. Eu vou citar, por exemplo, o aeroporto de Denver, o aeroporto internacional de Denver, custou 3 vezes mais caro do que o previsto em projeto. O Opera House em Sydney tinha um custo estimado por metro quadrado de $7, custou 102 dólares o metro quadrado. Levou 10 anos a mais para ficar pronto, foram 10 anos de atraso no cronograma. O túnel sobre o Canal da Mancha custou 2 vezes mais caro do que o projetado. As obras das Olimpíadas de Londres, né, foram previstas, tinham um orçamento previsto de 4 bilhões de libras, custou mais de 10 bilhões de libras, então isso não é um privilégio brasileiro. Mais de 80% dos projetos fracassam em termos de prazo e orçamento. Mas não que isso vá nos servir de consolo ou vai causar um senso de conformismo. O que levou a gente a adotar o RDC foi justamente o inconformismo com essa situação. E nós tínhamos uma série de dúvidas quando nós começamos a trabalhar com a RDC. E hoje eu estou aqui para compartilhar resultados, para mostrar o que nós percebemos e conseguimos fazer com o RDC. Aqui é um estudo americano, em diversos estudos que existem em contratações de design build versus contratações de design bid build, onde a gente vê, por exemplo, a efetividade da contratação, um desconto médio de 2,6% em relação a uma compressão do cronograma da ordem de 14%. Esse estudo feito pelo Federal Highway Administration. Pegamos um balão de saia, uma primeira obra para fazer contratação integrada, instalação de fronteira do Oiapoque. Não tínhamos lá um projeto de arquitetura, tínhamos lá uma planta baixa, corte, fachada, fundação, etc. E licitamos. O TCU disse que não pode licitar obra simples com RDC, com a contratação integrada. E aí eu pergunto, quem disse? Nós licitamos. Nós temos 4 obras assim relativamente simples, que a gente fez a contratação integrada, todas terminaram dentro do prazo com 0 de aditivo. Essa obra terminou dentro do prazo com 0 de aditivo. Opa, então tivemos sucesso. Não tivemos nenhum problema na gestão do contrato.
A obra está pronta, está entregue. E o que é o famigerado anteprojeto? Vou fazer uma obra, né, ligando, vou fazer o anel viário de Cerro Corá, vou pegar o Google Earth, vou ligar 2 pontos e está aqui meu anteprojeto. Será que é isso o anteprojeto de engenharia? É óbvio que não. Cada órgão pode definir o que é anteprojeto. O DENIT definiu o que é anteprojeto para ele, e isso desconsidera o seguinte: nós temos um vasto arsenal de tecnologia de informação hoje para usar. Hoje a gente consegue fazer projeto de engenharia com muita velocidade, com muita precisão. Eu faço um sobrevoo, faço uma restituição aerofotogramétrica, gero um modelo digital de terreno, vou para o quanto, defino a melhor alternativa de traçado, já eu referencio tudo, já tenho meus dispositivos de drenagem muito bem, precisamente calculados, a minha topografia precisamente calculada, gero minhas notas de serviço e eu faço isso muito rápido. E esse é o nosso anteprojeto. Vou falar em projeto básico de estrutura, projeto executivo de estrutura? Não, eu tenho projeto de estrutura. O software te dá isso hoje, você só precisa saber modelar. Se você entrar errado, você vai ter uma resposta errada. Aqui o exemplo da Ponte Laguna, que nós fizemos, por exemplo, usamos ferramenta de diagramação e design, né? Nós fizemos aqui o estudo na ferramenta BIM, consideramos como que a gente ia fazer a obra, né? Em termos de engenharia e programação, etc. Modelamos isso em gabinete e a consequência disso. Para quem conhece a Ponte Laguna, nós estamos com um cronograma adiantado, nós vamos entregar essa obra 2 meses antes do prazo previsto. Uma obra de mais de 600 milhões de reais. E isso está se tornando um fato, está se tornando uma rotina hoje no DENIT. Nós temos diversas obras nossas com cronogramas adiantados. O que é o anteprojeto para a gente? A definição de requisitos técnicos mínimos destinada a possibilitar a caracterização do objeto a ser contratado, definindo a sua concepção e permitindo a sua estimativa de custo global de referência. Deverão constar os seguintes documentos técnicos, isso é o que está na lei, e aqui nós temos os parâmetros técnicos do anteprojeto. Então, são projetos aprovados, que já ficaram desatualizados, projetos que não estavam aprovados, mas tinham os levantamentos de campo. Então, a gente usa isso como insumo para o anteprojeto. E o anteprojeto nosso tem um volume de memória justificativa, tem a documentação gráfica e tem os anexos, né? A memória justificativa inclui todos os estudos, dados, informações utilizados na elaboração do anteprojeto, as metodologias adotadas, a documentação gráfica, todos os desenhos, plantas altimétricas, linear de drenagem, perfil longitudinal, seções transversais, tipo de terraplanagem, pavimentação, e os anexos, relatório de visita técnica, parâmetros técnicos e orçamento. Aí eu faço uma brincadeira aqui sempre, que é o seguinte: eu pego a norma do DNR, que lá atrás a gente dizia que para a execução de uma obra, a gente tinha os estudos preliminares, o anteprojeto e o projeto de engenharia. E hoje a nossa norma do DENIT fala o seguinte: nós, para fazer uma obra, nós temos a fase de projeto básico e a fase de projeto executivo. Aí eu pego o anteprojeto lá atrás do DNR, o que devia ter? Tinha que cumprir a instrução 201, estudo de tráfego. E o projeto básico? Tem que cumprir a instrução 201, estudo de tráfego. Tá. E tem que cumprir também a instrução de serviço 202, estudo geológico. O projeto básico também tem que cumprir a instrução de serviço 202, estudo geológico. O anteprojeto tinha que cumprir a instrução de serviço 203, estudo hidrológico. O projeto básico tem que cumprir a instrução de serviço 203, estudo hidrológico. E assim vai para o estudo topográfico, geotécnico, projeto geométrico, projeto de drenagem, projeto de pavimentação, etc. Qual a diferença? Se criou uma confusão dos diabos em termos de terminologia, do que é projeto básico, do que é projeto executivo, ao longo do tempo. Questões de interpretação. O RDC trouxe para a gente a percepção de risco, que nós não tínhamos apurada antes. Então, o que a gente faz? O DENIT hoje não trabalha mais com orçamento determinístico, trabalha com orçamento probabilístico. O que nós fazemos? Eu tenho um histórico de obras, felizmente nós temos um bom banco de dados, né? Nós temos mais de 550 obras estudadas, em todas as suas características, isso é o meu universo. Eu tenho o meu orçamento de referência, que é um orçamento que sai do ciclo, e o que nós fazemos? Para cada família de obra, eu determino probabilidade e impacto. Probabilidade, trabalho com uma distribuição de probabilidade discreta. Ocorreu ou não ocorreu, ali eu tenho a minha probabilidade de ocorrência. Impacto, range, quanto variou os meus aditivos ao longo do tempo para cada uma das famílias. Nessa variação aditiva, valor máximo, valor mais provável, isso eliminando outliers, né?
e o valor mais provável, modela uma curva de distribuição de probabilidade. Geralmente uma curva PERT ou uma curva triangular. Faço uma simulação de Monte Carlo, simulo 10 mil, 15 mil interações por família. No final das contas, a curva resultante para cada família me gera uma curva de distribuição de probabilidade da obra. Dentro dessa curva de distribuição de probabilidade, eu defino o orçamento da obra. Quando a gente pega um orçamento feito no ciclo e coloca dentro das curvas de distribuição de probabilidade geradas, a gente observa que um orçamento ciclo tem probabilidade de 5, 6, às vezes 10, 12, 17% de ocorrência. Ou seja, ele tem uma probabilidade muito maior de não ocorrer. Isso é fato. Se a gente plotar numa curva orçamento previsto com orçamento executado, a gente vai ver que a distribuição não é normal, ela é assimétrica. E a gente fez esse estudo lá. Então, dentro da curva, nós definimos o intervalo de confiança. Vamos aumentar o intervalo de confiança para 50%, para 60%, para 70%, para 80%, para 90%, dependendo da criticidade daquela obra. E isso tem correspondido a valores adicionais da ordem de 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 17% foi o máximo que nós tivemos até hoje. Isso vai a título de remuneração de risco, e isso está amarrado com uma matriz de risco que está no edital, onde eu digo, privado, este risco eu estou transferindo para você, esse risco eu estou assumindo. Então, eu distribuo os riscos entre privado e público antes da licitação. Moral da história. DENIT hoje tem mais de 200 contratos em andamento de contratação integrada e de RDC. Foram 459 licitações de RDC. Quantos aditivos nós temos hoje no DENIT e no RDC? Alguém pode dizer? 0. 0. E detalhe, temos esse ano a maior performance da história. O DENIT vai executar perto de 12 bilhões de reais, maior do que nós temos de orçamento de dotação autorizada pela primeira vez. Então, nós vamos experimentar uma redução no estoque de restos a pagar. E quantos IGP nós temos com TCU esse ano? 0. Nenhuma obra apontada com irregularidade grave no Tribunal de Contas da União. Então, aparentemente, o negócio está dando certo. Os números estão me mostrando isso. Maior performance da história. Maior execução financeira da história. Estou executando mais que o meu orçamento autorizado. As obras estão com o cronograma adiantado e eu tenho 0 de problema com o TCU? Parece razoável. Isso aqui, túnel do Morro do Formigão, essas fotos estão antigas porque o túnel já está pronto. E o túnel acabou 6 meses antes do prazo. Nós estamos agora só fazendo os acessos. Obra licitada pelo RDC. Aqui fotos mais atuais. Essas fotos são do mês passado, né? São fotos de outubro. Túnel praticamente pronto, na 101 Santa Catarina. Túnel Rio Piracicaba, lá na 381 Minas. Já varamos o outro lado, a obra vai acabar talvez em abril de 2015, o prazo contratual é fevereiro de 2017. Nós estamos com um cronograma bem adiantado aqui. A obra está andando bem, o lote 7 também andando bem. Então, nós temos uma série de obras andando bem. A outra coisa, as empresas estão trazendo outro tipo de controle tecnológico para o campo. Nós temos uma projetista que está consorciada com uma construtora, a projetista tem a responsabilidade solidária, ela se esmera em fazer o controle tecnológico, porque ela sabe que tem solidariedade no resultado. Estão trazendo novos equipamentos. Os projetos estão sendo alterados, não para diminuir a qualidade da obra, e a gente não permite isso, e aí, obviamente, eu tenho que ter uma equipe técnica que consiga fazer essa análise, mas para adequar a solução de engenharia à logística da obra. Então, vou citar o exemplo da 381 Minas. Lá no lote 7, nós tínhamos uma ponte prevista para fazer com balanço sucessivo, né? E a empresa chegou e disse, não, eu não quero fazer balanço sucessivo, eu vou fazer com as vigas pré-moldadas. Mas por que você vai fazer com viga pré-moldada se você vai ter que gastar mais dinheiro fazendo infraestrutura, você vai ter que fazer mais infraestrutura? Por uma razão. Eu tenho uma treliça que eu vou trazer de Portugal. Essa treliça lança vigas de 54 metros, eu vou modular minha ponte com viga de 54 metros e eu lanço um vão por semana. Então, eu vou ganhar em produtividade. Ótimo, nós estamos fazendo engenharia. E as empresas precisam ser desafiadas a fazer engenharia. E as empresas brasileiras têm capacidade de fazer engenharia. E isso é muito bom. Nós estamos sentindo esses resultados no campo. E ninguém pode falar com mais autoridade do RDC do que o DENIT, porque o DENIT foi quem mais fez a RDC. E os resultados são fantásticos. Ponte sobre o Rio Abunã, sobre o Rio Madeira, lá em Abunã.
Obra iniciada, está dentro do cronograma, uma obra projetada em balanço sucessivo. A empresa resolveu mudar o projeto para entregar uma obra estaiada. Ah, por que vai fazer uma ponte estaiada? Ponte estaiada é mais caro? Depende. Lá, fazer infraestrutura é caro. Então, no Rio Madeira, que é um rio difícil de trabalhar com uma ponte estaiada é interessante. E a empresa propôs uma solução de ponte estaiada. É aceitável? Claro que é. Vai atender os requisitos técnicos? Sim. Vai atender o gabarito de navegação, né, o retângulo de navegação de 19 metros por 150, mais arqueadura chegando a 25 metros? Vai. Tem tipo de projeto? Vai. Por que não aceitar? E aí, nós vamos economizar prazo. E no final das contas, eu tenho os riscos já distribuídos, e hoje eu tenho um seguro mais pesado. Na Lei 8666, eu tinha como proteção 3 formas de proteção: seguro, garantia, calção e afiança bancária, limitada a 5% do valor do contrato. 10% para obras de grande vulto, de complexidade, etc. Ora, às vezes esse seguro não cobria sequer a multa contratual pelo abandono da obra. Hoje o DENIT trabalha com seguro de garantia de 30%. E o próximo passo nosso vai ser trabalhar com certificação de obra e projeto. Então, nós estamos pensando, nós estamos aí muito atentos à questão da qualidade da obra. Ponte sobre o Rio Madeira, também contratação integrada, Dolphins mais a vila, acessos, acabamos antes do prazo, entregamos a obra também antes do prazo. Temos aqui a Ponte do Guaíba, que vai ser construída também, exemplo de contratação integrada. Então, o que o RDC trouxe para a gente, lição aprendida? Hoje, os anteprojetos estão sendo elaborados pelo DENIT. Nós não estamos contratando consultoria para alguns anteprojetos, os nossos servidores estão fazendo. E fazer o servidor fazer projeto é um desafio, o servidor hoje tem medo de trabalhar, por causa do arcabouço de controle. Né? Então, o arcabouço desestimula o servidor honesto. Observe que o arcabouço de controle não elimina o desonesto. O desonesto não está nem aí para o controle, porque ele tem dinheiro para pagar advogados caríssimos. O controle, ele prejudica o honesto, que tem medo de trabalhar. Nós estamos trabalhando com precificação do risco, novas apólices de seguro-garantia, nós estamos percebendo inovações tecnológicas de engenharia e controle, nós estamos com cronogramas adiantados, licitações com leilão e licitações eletrônicas. Qual é a vantagem da licitação eletrônica? Não tem combinação de jogo. Eu não sei quem vai participar da licitação. O operador da licitação só enxerga o preço da administração e o preço que está sendo ofertado pelo licitante. Ele não sabe quem está participando da licitação. E quem está participando da licitação só enxerga o preço, a melhor proposta, e sabe que tem que bater aquela melhor proposta. Ele não sabe quem está participando. Ninguém sabe quem está participando. Não tem como você controlar um novo entrante, a participação de uma nova empresa. Com tudo que está acontecendo, a gente não vê o nome do DENIT em nada, graças a Deus, né? Maior execução financeira da história, nenhum IGP no TCU, né, já tinha comentado isso. E hoje eu queria mostrar que no DENIT nós controlamos a obra, assim, vai ficar ruim de mostrar, mas eu tenho toda a vida do DENIT num tablet. E a gente continua monitorando os contratos, né, por meio de curvas de agregação de valor. Eu clico aqui em qualquer região do Brasil, em qualquer estado, seleciono o tipo de contrato que eu quero ver, né, entro no contrato, quando a internet funciona é ótimo, está executando, né, mas vamos ter fé, né, uma hora ele vai abrir. Então eu consigo ver planejado versus executado, eu consigo planejar o meu exercício financeiro, porque eu vejo onde eu tenho saldo de empenho, onde está executando mais, onde eu não preciso descarregar empenho, onde eu tenho necessidade de empenhar, porque eu tenho um indicador de desempenho que me mostra a obra que já consumiu o saldo de empenho, então, onde eu preciso de orçamento, onde eu não preciso, quanto eu já executei RAP, quanto eu executei de LOA, que superintendência que mediu mais, por que não mediu, então tem tudo aqui nos meus painéis de controle. Então, é uma nova administração pública que está sendo desenhada, né? Estamos tentando aí combater uma série de problemas, e muitos dos quais não são fáceis de se resolver, como o problema, por exemplo, da licença ambiental. É fácil chegar aqui e dizer, pô, eu tenho que planejar, vou fazer a obra. Eu pensava assim também. Eu tenho que ter noção das interferências, porque eu sei que eu vou fazer a obra ali, eu sei que tem... A rede elétrica, tudo bem, ela está aparente, mas e o que não está aparente?
E quem é que tem o cadastro disso? Muitas vezes você chega para fazer a obra e ninguém tem o cadastro, ninguém sabe onde está nada. Então as coisas não são simples, não são triviais, né? E se fossem triviais, seria um problema, de repente, exclusivo brasileiro. Não é. Nós não temos gargalos de infraestrutura à toa. Os gargalos não nasceram ontem. Eles não nascem, não surgem de uma hora para outra. Eles são frutos de um processo histórico. Nós ficamos com o mesmo marco regulatório portuário de 1934 até 1993. E em 1993, o marco regulatório que foi estabelecido incorporou os vícios do marco de 34 da Era Vargas. E ele só foi alterado em 2012. Como é que nós vamos ter portos eficientes? Mágica? Nasceu ontem o gargalo? Surgiu ontem o problema da infraestrutura? E como é que foram feitas as concessões ferroviárias? Sob que perspectiva? Uma perspectiva meramente fiscalista, onde as concessionárias não tinham obrigação de fazer investimento nas suas malhas e viraram centro de custo das empresas que já operavam aqueles produtos e elas não têm interesse em abrir suas malhas para os demais. Então surgiu hoje o problema do transporte ferroviário no Brasil? Não. Os gargalos são frutos desse processo de evolução histórica. Mas está se fazendo um esforço muito grande para se resolver esses problemas. Agora, o Brasil precisa de uma revolução. Não basta simplesmente planejar, como se, vamos planejar que está tudo resolvido. Não. A gente tem que mudar o marco regulatório, a gente tem que mudar a cabeça do judiciário, a forma de atuar do Ministério Público, a forma de fazer o controle. Nós temos que mudar a forma de licenciar as obras. É tanta mudança que fica difícil até saber por começar. É muito difícil empreender no Brasil. É um desafio. Então, cada gestor público é um herói e tem a minha homenagem no dia de hoje. Obrigado. Muito obrigado. As perguntas já começaram a chegar, daqui a pouco a gente vai a elas. Enquanto isso, a gente passa a palavra ao doutor José Alberto Pereira Ribeiro. O senhor tem 15 minutos e um microfone. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a organização, na figura do presidente do SENGE, do convite. Esse é um evento imperdível, né? Como engenheiro há 43 anos, e participar de um painel aqui com o meu ícone, Luiz Roberto Ponte, né? De longas, né, batalhas, e o doutor Tarcísio, que eu quero dar o testemunho, não só pelo seu entusiasmo, pela sua inteligência, certo? Realmente é uma pessoa do bem. Isso é muito importante que se coloque, porque tudo que você colocou ali, a vantagem de ser o último a falar, Ponte e Tarcísio, é de que você vai filtrando e você vai modificando, motivo pelo qual eu já não ouso mais trazer apresentação. Porque toda apresentação que você monta, você vai mudando, daqui a pouco está misturando, apertando aqui a tela com os papéis. Eu, quando cheguei aqui, eu não ia fazer o embate da Lei 8666 e o RDC, até porque, na nossa visão, de todos esses anos à frente de identidade de classe e construtor que sou, elas não é embate. Eu enxergo como a Lei 866, com uma necessidade de alguma regulagem, mas com a sua formatação, o seu esqueleto, hoje, que tinha que estar em discussão, o que seria acrescido na Lei 866, e não, como hoje está se fazendo, em cima de um esqueleto, de um RDC que nasceu para a Copa e Olimpíada, que depois, por determinação para as obras do PAC, motivo pelo qual, doutor Tarcísio, eu aceito a determinação, porque o senhor é um cara obediente. O DENIT adotar 100% para o RDC é uma ousadia. Nós estamos com 21 anos com a Lei 866 e ainda estamos aprendendo, ponto. Agora, com 3 anos com o RDC, pela maneira, a revolução que se colocou ali é pequena, né? Isso aí é um... Então, eu não ia entrar no embate das duas coisas, da mesma maneira, até por educação, eu também, num seminário como esse, de engenharia, na Semana da Engenharia,
apesar que nós temos que ser um pouco pontuais, eu também não vejo num seminário desse a pontualidade, né? Aquilo ali, eu acho que é válido, até porque aqui está a academia, aqui estão os órgãos, né? Estamos nós aqui, engenheiros. Então, eu vim preparado para não fazer esse embate. Agora, também não posso, e aí foi uma mudança, eu não posso, até pelo acompanhamento necessário, porque a entidade que eu presido, a ANEOR, ela só tem um foco, é Ministério dos Transportes, DENIT. E no momento que o DENIT adota 100%, é óbvio, né, da maneira que você fez a colocação, de que ali está os resultados. Fazendo essas colocações, não precisaria nem colocar, porque o senhor me conhece, eu lhe conheço, o Ponte e o pessoal que está aqui, a maneira que eu sou, e a última coisa que eu serei como engenheiro e como representante de classe é ser herói em reunião. Isso eu jamais vou ser. Mas eu vejo o seguinte, nós temos uma leitura um pouco diferente. E essa leitura não é contra a figura. Vou dar um exemplo. Por que nós, em 2010, tivemos o maior faturamento em medições do DENIT? Porque nós saímos, a partir de 2003, de um orçamento de 2 bilhões, chegando a hoje na ordem de orçamento LDO e mais restos a pagar de 27 bilhões. Mas que, infelizmente, por 5 anos consecutivos, nós não conseguiremos gastar 40% dessa somatória. Estou dizendo dos últimos 5 anos. O que também nos preocupa é, no momento, por que Ponte teve esse sucesso, conseguimos atingir essa meta de gastar, não é de gastar 17 bilhões naquela ocasião. Porque em 2006, ainda na segunda vez que o ministro Paulo Sérgio, atual ministro Paulo Sérgio, ele assumiu lá o Ministério dos Transportes, foi desenvolvido o edital padrão para regrar a Lei 866, para deixar muito claro que não tem porca cor-de-rosa para virar para a esquerda, rosca fina ou rosca grossa, como era, infelizmente, a leitura de alguns espertos querendo passar por cima da lei. Então, esse edital padrão permitiu que ficasse muito claro, e que é, inclusive, uma das coisas que falamos para a imprensa, colocamos nos nossos relatórios, é a nossa bandeira. O doutor Tarcísio conhece plenamente, quantas vezes nós discutimos isso. O RDC hoje estaria a pleno, aí com a nossa visão a pleno, se tivesse o edital padrão. Ele não tem o edital padrão. A Lei 866 é uma formatação, como o Pontes colocou, jurídica, perfeita, com o conhecimento do setor. O RDC não tem, o RDC ele é falho na sua constituição jurídica. E pegando um DENIT, que é um órgão de um país continental, com 27 superintendências, cada superintendente, dentro da sua legalidade, bom senso e em boas intenções, eles podem interpretar e formatar o RDC em até 45 ou 46 composições dentro da subjetividade, ousando dizer isso, dentro da figura do RDC. Então, essa é uma coisa que está acontecendo. Estatística que eu tenho, que é o que me cobram. A minha instituição, que representa em torno de 300 empresas, desde a pequena empresa da construção, desde as megas empresas, eu tenho hoje já, isso pela estatística, que desde 2011, 60 empresas viraram as costas para o DENIT. E a minha preocupação, já que eu tenho obrigação de representar um setor que depende de fazer obra pública, participamos em termos de investimentos privados, mas nós dependemos. Eu tenho 150 associadas, que se não trabalhar no DENIT, doutor Tarcísio, ela não tem bom futuro. E eu tenho hoje 60 empresas que viraram as costas. Aí você começa a fazer a leitura. O que está acontecendo? Eu já levei no DENIT.
nós estamos convivendo com um sistema referencial de preço já equivocado na época que o preço unitário na 8666, onde já em 2010 já tinha um trabalho feito e que não foi aplicado, porque já em 2010 mostravam nos conceitos que aquilo em cima de um projeto tipo levaria um aumento de 14% a 18% naquela tabela que estava já lá equivocada. Mais agravante ainda, que não foi colocado aqui, e aí eu discordo quando foi colocado, que não há diferença com a Lei 866, na nossa licitação, total diferença. Eu trabalhava com preço unitário, na 866, e dentro da legalidade, para as correções legais, eu tinha uma figura de um aditivo, que infelizmente foi, aditivo é sinônimo de quem não conhece a lei e não conhece a engenharia, sinônimo de superfaturamento, e no RDC é preço global. Por que nós da ANEOR concordamos hoje com o RDC? Né, pô, até o ponto, uma vez, você me cobrou muito isso aí. Pô, Roberto, você mudou. Que no início, quando saiu o RDC, chutamos o balde. Porque nós vimos ali, como vemos hoje, e como estamos vendo esse trabalho que está sendo feito pelo DENIT, da volta de fazer engenharia. Porque, infelizmente, sem entrar no demérito ou no mérito do que é feito hoje pelas fiscalizações, a grande verdade é que nós deixamos de fazer engenharia. Que no custo unitário, o fiscal externo me via a cor da máquina. Se era amarela, a Caterpillar custava mais caro, na época, a verde e tal, e reduzia o meu preço. Acontece que no RDC, aonde que está o problema? Que o sistema referencial de preço, sigiloso no caso do RDCI, é cicro. E cicro esse defasado, e que, infelizmente, nós estamos aí numa fase conclusiva, lá no DENIT, de 3 anos, num trabalho contratado junto à Fundação Getúlio Vargas, e uma questão, inclusive, que sempre cobro da organização, se você já está indo nos conceitos, e isso já está resolvido, vá se liberando, se há essa defasagem, se mudou a lei, se mudou a carga tributária, se mudou, isto tem que ser modificado. Então, nós entendemos que esse problema da orçamentação, não é só a figura do RDC que afastou o empresário do DENIT, pela sua necessidade de continuar trabalhando, é que o que o DENIT hoje está oferecendo para as empresas, infelizmente, eu vou dizer em público, o meu setor que eu represento hoje não tem uma rentabilidade média de 3%. As nossas empresas nunca tiveram com tanta dificuldade. Então, a orçamentação está falha, no nosso ver, será corrigido no momento que esses trabalhos que estão sendo feitos venham para servir de referencial. Infelizmente, nós estamos vivendo no 880. O que está sendo feito pelo DENIT, eu só tenho a dizer, é maravilhoso. Mas não é a média. O DENIT nem poderia ser, doutor Tarcísio, isso aí não poderia ser o espelho do que lá está acontecendo. Nós cobramos o que tínhamos até 2011 de um cadastro. Aliás, hoje cadastro é uma palavra feia, né, Ponte? Porque, infelizmente, distorceram o cadastro honesto com a carta convite, que era uma das maneiras para pequenos objetos na Lei 866, para ser a regra e regra única, cadastro, carta convite e obra bilionária, que infelizmente foi implantada na nossa maior empresa. E a conjuntura levou que, infelizmente, as nossas empresas estejam compactuando com isso, até pela necessidade. Então, esse é o 880. Edital padrão, necessidade, doutor Tarcísio. O senhor não vai ter mais problema com os editais, que cada superintendência pode ter o seu entendimento dentro da legalidade. Onde, num estado, uma obra de 150 milhões de restauração,
permite uma microempresa participar, e numa obra de 30 milhões no estado vizinho, não pode uma microempresa participar. Assim como um exemplo pequeno. Orçamentação, já falei. Pregão eletrônico. Nós estamos na Casa da Engenharia, Semana da Engenharia. Nós não podemos concordar jamais com pregão eletrônico em obra de engenharia, serviço de engenharia. Nós não temos serviço de esteira. Foi levantado muito bem pelo professor Castelar esse problema do planejamento, do projeto. O trabalho que você mostrou ali é maravilhoso, mas ele é pontual. Isso vai levar tempo para ser aplicado. Se nós, em 21 anos, ainda estamos discutindo a 866, imagine a cultura da mediana inteligência de nós, engenheiros, com essa inovação, que é comer caviar sem querer comer o feijão com arroz. Maravilhoso. Temos que tornar isso aqui em escala, mas não pode dizer que isso aí é o pregão eletrônico. Foi citado muito exemplo, eu só vou citar o maior pregão eletrônico, para mim, emblemático. Isso eu coloquei na CNI, agora na terça-feira passada, na reunião do Coinfra. Aquele pregão, o derrocamento lá do Lourenço, no Rio Tocantins, uma licitação que está desde 2009, e para se tirar lá a extração da terceira categoria, para tornar navegável em qualquer tempo o Tocantins, para se usar a eclusa de Tucuruí, que levou 20 anos para fazer, que custou bilhões para o contribuinte. Essa licitação agora, na figura de um pregão eletrônico, teve um único participante. E aí é onde a gente discorda, né? Essa vantagem de não conhecer quem está participando, e que com isso está se evitando que haja um conluio. No pregão eletrônico, essa empresa que entrou aqui do estado vizinho de Santa Catarina, numa obra de 480 milhões, numa obra de engenharia, que ninguém sabe tirar extração de rocha submersa, ponto. Era uma empresa de educação, que o pregão eletrônico leva a isso. Entra o CNPJ, vai lá, quando chega no final, depois de todo aquele trabalho, em cima da comissão, em cima do ritual, chega a essa conclusão que o cara estava no evento errado. Eu vou mais longe, e aí é caso de polícia, doutor Tarcísio. Existe uma empresa que está entrando, ou em licitação na sede, ou em licitação na superintendência, que ela tem um preço assim cabalístico, 900 milhões, ponto. Ela entra numa obra de 200 milhões de restauração, o orçamento dela era 900. Aí, evidente, tem lá os outros participantes que não chegam no preço do DENIT, por algumas razões que eu já elenquei. Depois ele entra num outro tamanho de obra, eu já estou indo para os finalmente aqui, tá? A mesma empresa, numa obra completamente diferente, com o mesmo valor, ponto. Então, ele está gozando do negócio, motivo pelo qual, isso até eu já comentei com o Ponte, dentro dessa linha que a gente estava aí acompanhando e tentando corrigir algumas aberrações no PL 559, né, que felizmente, ao meu ver, está enterrado, ponto. Só que pior, a Casa Civil já tem um outro pronto e não está deixando ninguém ver. E nós que fizemos aquele trabalho, inclusive unindo entidades com representações diversas dentro da CNI, na terça-feira foi relatado pelo Wagner, que foi lá discutir com a Casa Civil, o que nós fizemos aquele trabalho, entre eles esse pregão eletrônico, obra comum não se cabe para dar. Tudo foi vetado pela Casa Civil, o posicionamento levado pela Casa de Indústria. Então, essa figura do pregão eletrônico realmente é importante a gente continuar insistindo. Agora, a entidade que eu presido, e está aqui o meu primeiro vice-presidente, o Humberto Busnello, ela nasceu para ser uma entidade propositiva. O que está sendo feito? Nós estamos há 3 anos na BNT, estudando, já está concluso, está agora já em fase de consulta pública, de ter ponto uma norma na BNT de orçamentação. Que o nosso problema hoje é que ninguém sabe mais orçar, não existe
Cartilha do TCU-CIBI, que você deve ter recebido. A Câmara Brasileira da Construção, onde você presidiu. Em 6 eventos que fez, inclusive acho que um deles aqui no Rio Grande do Sul, saiu uma cartilha de como a interpretação do TCU conosco é um avanço. Quer dizer, o pessoal está começando a escutar. E por derradeiro, com relação, para não entrar no embate hoje eu estou convencido, é uma das proposições da entidade que eu represento, quando entregou um trabalho de proposições aos presidenciáveis, Ponte, eu não acredito mais que nós possamos fazer, ou melhor, podemos corrigir, porque eu ainda continuo na linha que a 866 é a lei. O que nós não podemos é conviver com diversas leis existentes. Agora, hoje, eu estou convencido que não dá mais para conviver com uma lei geral. Uma lei que você compra alfinete e você compra bomba atômica. E, principalmente, os nossos problemas, que a gente está sentindo agora, que a gente está acompanhando essas propostas de mudança na lei de licitação, é de que não tem como você discutir o assunto da engenharia, como nós estamos fazendo nesse instante, com essa pontualidade, dentro de uma lei geral. Então, eu vejo de que, se uma lei específica é um sonho, por que não pensar num capítulo da engenharia dentro desse reestudo ou da própria reformatação da Lei 866? Eu só vou dizer para vocês o seguinte, eu ia entrar nesse painel, antes de entrar nessa, não na polemização, eu ia fazer uma colocação que era uma provocação, aí sim, que é próprio de quem me conhece, de aproveitar a Semana da Engenharia, desse momento que nós estamos aqui, de realmente tirar uma posição de responsabilidade do que fazer como engenharia, o que está acontecendo, tá certo? E isso, não que me obrigue, vai ser um prazer, eu vou ficar hoje o dia inteiro aqui nesse evento, para ficar no fechamento desse evento, para ver, inclusive, com o presidente do Fórum, Silon, de que realmente essa necessidade de uma coisa que só vou antecipar. Nós não podemos conviver num ambiente, nós que somos engenheiros, ciências exatas, pontuais, conviver com generalização. Nós não podemos conviver com generalização que está acontecendo. Hoje se fala, se houver um problema de penalização, encerrando, senhor moderador, de fato, né, porque o ponto ensaia e não sai, eu estou saindo, né, Pano? No bom sentido, né, Pano? Eu só quero fazer uma colocação seguinte, me preocupa que você hoje está vendo na imprensa, de que se houver problema no vácuo de algumas empresas que podem, né, pode acontecer algum problema, se chamar as empresas internacionais. Ninguém é contrário à empresa internacional, desde que elas sejam regradas dentro de uma regra, são bem-vindas. Para nós será ótimo, porque se elas vierem para cá, não vão trabalhar com os preços que nós trabalhamos, evidentemente que os preços deverão subir. O que me dá medo é que, pela maneira que está indo a coisa, venha numa comoção de momento, por isso que é a preocupação da generalização, e que não venham mais médicos, venham mais empresas, certo? Da mesma maneira que fizeram sem regramento, que venha isto, como aconteceu nas concessões lá atrás com aquele modelo que nós estamos vendo os problemas. Me desculpe, eu ultrapassei, mudei o meu roteiro e espero que com isso eu tenha contribuído, sem polemizar, tranquilo, Tarcísio, porque você sabe que nós somos parceiros, que nós dependemos, e o Ponte, mais uma vez, o meu ícone em termos de aprendizado até o dia de hoje. Muito obrigado. Digamos assim, a superação das metas de tempo só atesta a relevância, né, e a quantidade de conteúdo e de reflexão que esse tema nos instiga. Mas, devido a esse adiantado do horário, eu vou me desculpar com a plateia, a gente não vai ter tempo para fazer muitas perguntas. Então, a minha sugestão é que a gente faça uma pergunta, vou pegar uma pergunta da plateia para os três, e cada um tenha 3 minutos para fazer a resposta e as suas considerações finais. E aí eu serei rigoroso no controle do tempo para que a gente consiga. O dia vai ser longo, produtivo, para que a gente não
cause aí um engarrafamento de horário que vai resultar num problema mais no fim da tarde. Então, agradeço muito as considerações de vocês e, assim, dentre as perguntas que chegaram todas excelentes, extremamente pertinentes, eu peguei a que foi feita para os três, né? Acho que talvez seja a única, tem muitas opiniões, muitos posicionamentos extremamente relevantes, mas eu pego uma pergunta que é feita para os três, e a pergunta é justamente do Dr. Silon. A pergunta é a seguinte: qual o caminho para chegarmos nas instâncias de poder, nas três instâncias, ao investimento a partir de uma política de Estado, de infraestrutura, não a uma política de governo ou partidária com infraestrutura? Eu proponho que o Dr. Ponte comece. Nós temos dado muita importância a isso aí, de termos continuidade para se poder fazer uma coisa planejada, as empresas poderem se organizar para cumprir as suas obrigações perante a sociedade com uma projeção de anos para frente, política de Estado. Lamentavelmente, eu tenho que dizer, não quero botar água fria numa coisa tão importante, o tema é importantíssimo. A lei muda tudo para trás, a lei muda até o superávit primário depois de passado. Não adianta, o governo decide o que tem que fazer, bata para o Congresso e vota. O que nós temos é conscientizar os governantes, a sociedade, de exigir um planejamento, que vai ser mudado, depende de quem suma. Fazer boas escolhas. Ponto. Não vou me fazer isso, porque é um tema muito... É apaixonado, o setor é todo apaixonado por isso. Nós queremos previsibilidade. E eu uso esse fato para dizer previsibilidade. Aí é o maior veneno, meu caro mestre. E digo isso com muita sinceridade, porque a sua exposição... Quem ouve, pena que ainda não temos tempo, para fazer uma discussão dessa, vou fazer aqui, isso tem que ter tempo. Tem que ter tempo para você ver, olha, teve essa parte positiva, tem isso aqui. Previsibilidade. Empresário correto, digno, ele quer saber o que é que custa para poder dar um preço correto. Ponto. Se não sabe, não tem como dar um preço correto. O que é que ele faz? Ou ele se protege dando preço lá em cima, que aguenta desaforo, aí não vai parar a obra, o Tribunal de Contas não vai entrar, porque tirou-se do Tribunal de Contas o mecanismo, é uma obra sem aditivo. Sem aditivo, parece que o aditivo é aditivo é a coisa mais correta. Olha, quem está fazendo agora uma papeleira, uma fábrica de celulose, 5 bilhões de investimentos, parece que até de dólar. Não é uma empresa que está fazendo. Cada setor tem um projeto daquele prédio, um projeto daquele, projeto da tubulação, um projeto disso. Contrata a empresa tal, a empresa tal, a empresa tal, a empresa tal. Tem um gestor do órgão, quem é interessado é a papeleira, quem tem que estar interessado é o DENIT, de organizar as empresas, e contrata as empresas com dignidade, tudo com licitação. Lá não é público, o cara, mas ele faz ali, consulta como é dinheiro particular, dá para quem quer, isso é verdade. Mas eles não dão para quem quer, eles dão para aquele que julga melhor. No órgão público não pode ser privado, a decisão tem que ser por determinação constitucional. E aí, pronto, o aditivo é a coisa mais digna. Fazer engenharia não se faz, é como foi dito aqui. O camarada agora estava entrando ali e disse, o cara está querendo mudar o preço de um cordão, porque está fazendo um advogado, que deve estar aqui na plateia, se ele não foi tratar, discutindo lá no Rio Grande do Norte o preço do DENIT, ou o Tribunal de Contas está querendo mudar, porque o cara, em vez de fazer com forma, o cordão esse que separa a coisa, está fazendo com uma máquina. Então tem que diminuir o preço que ele propôs. O mundo de erro quer se consertar, colocando assim, vamos fechar os olhos e botar um preço alto, que um tribunal não pode mexer, não tem orçamento, o cara vai adivinhar. Se ele não puder fazer, ele para ou se arruma. Doutor Ponte. Desculpe. Obrigado. Não, conclua, por favor, também não é assim. Só pode, muito obrigado, não é? Obrigado, desculpe. É só uma frase. Agradeço. Só uma frase. Eu tenho tanto amor para dar e você não me deixa, hein? Não, vai, a frase. O senhor quer falar uma frase? Não. Já falou? Não é essa? Também agora eu fiquei constrangido até, não, né? Por favor. Doutor José Alberto, por favor, 3 minutos. Eu continuaria na linha do Pontes, né? Essa questão do planejamento, da previsibilidade, isso nos dá segurança jurídica, né, Pontes? E eu aproveitaria, até porque estou aqui no Rio Grande do Sul, onde tem esse exemplo do fórum, das entidades de engenharia. É muito importante essa união, porque os instrumentos existem, Pontes.
Quando foi criado, só lembrar, em 2001, a CID, que era uma aplicação do recurso vinculado, nasceu ali também o CUNIT, que era para você fazer a prioridade para os investimentos. Esse CUNIT que só fez uma reunião em 13 anos. Isso até foi um assunto que nós levantamos lá na CNI. Então, o que eu vejo agora é essa previsibilidade da participação dos sindicatos de engenheiros, nós, de construtores, enfim, a sociedade organizada, é de nós participarmos nesse planejamento. Vou dar um exemplo. Esse momento é um momento que já estava acontecendo e muito mais agora turbinado, em termos de que o governo mostre o seu portfólio das intenções para que as empresas, as ferramentas de todos os seus tamanhos possam participar, como foi bem colocado pelo Castelar, nessas figuras de PPP e concessão de todos os tamanhos. Isso é uma coisa que nós podemos participar. Não é só joia da coroa para clube de campeões. Esses campeões chegaram a ser campeões, como todo campeão, jogando, crescendo, nós também queremos ser campeões. Agora, não é a empresa que tem que fazer esse trabalho. Quem tem que fazer esse trabalho são as instituições. Então, eu vejo esse planejamento, essa previsibilidade, a importância, e isso, vou confessar, que sempre houve essa previsibilidade, Tarcísio, de tudo que é feito pelo governo. Agora, infelizmente, a Seara até o DINIT, o Ministério do Transporte, depois vai para a Casa Civil. Por que quase não saiu o pio rodoviário? Só para exemplificar. Porque tinham 6 ou 7 interlocutores. Era a Casa Civil, o Ministério da Fazenda, o Secretário do Tesouro, o Ministério do Transporte. Acho que quase nem o Ministério do Transporte estava lá. Aí tiraram da IPL, acabaram com o Bernardo Figueiredo. Quer dizer, é isso que nós temos que fazer. Nós, por isso que é importante, nós da engenharia, quem que é o nosso representante? É onde que está a hierarquia? Usar esse instrumento. Vamos tornar a engenharia, o CONFEA e o CREA, como é uma OAB? Quem é que está defendendo hoje essa generalização da engenharia? Ninguém. Todo mundo tem medo. Então é isso que eu só gostaria de dizer. É importante, pô, essa previsibilidade, esse planejamento, porque nós sabemos executar. Está aí a demonstração desse patrimônio só no setor nosso rodoviário, é 300 bilhões de dólares. É o que está instalado hoje no país. Obrigado. Então nós sabemos construir. Muito obrigado. Doutor Tarcísio, 3 minutos. Bom, antes só fazer uma defesa da licitação eletrônica, né, que eu preciso fazer. A empresa de educação de Santa Catarina não ganhou a licitação. Ela participou, né? Qualquer um pode participar. Ganhar é outra coisa. E segundo, quando a gente tem certeza que uma empresa entra para tumultuar o certame e ela não tinha a menor condição de se habilitar, ela é punida. E quem está acompanhando as licitações do DENIT está vendo isso. A gente não tem tolerado que empresas entrem para participar e para tumultuar licitações. Não dá para pensar que em 2014, né, no século XXI, com toda a tecnologia de informação que nós temos, nós vamos nos reunir numa sala com um envelope embaixo do braço para fazer a licitação. Isso não tem o menor cabimento. A licitação eletrônica ela não é pior do que uma licitação presencial. O segredo está na modelagem do edital, o segredo está nos requisitos de habilitação, está em saber o que se quer contratar, em se modelar e se conhecer o mercado, porque se você não conhece o mercado, você não sabe modelar a sua contratação, né? Porque existem obras para todo porte de empresa e a gente tem procurado ter essa responsabilidade. Com relação à pergunta que foi feita, e bastante oportuna, bom, na nossa escala, que vai até um determinado ponto, a gente sempre procurou dar previsibilidade para o setor. Foram várias reuniões, por exemplo, em inícios de ano, onde a gente colocava todas as licitações que nós faríamos ao longo daquele ano, nosso planejamento, para que as empresas já pudessem se preparar para o que iam enfrentar. Por outro lado, nós estamos tentando construir uma carteira de projetos. Lançamos um programa de avaliação socioambiental de rodovias, temos aí licitações para fazer estudos de viabilidade técnico, econômico e ambiental de uma série de segmentos, de uma série de necessidades para gerar projetos de engenharia, plantar o futuro. Então, nós temos essa preocupação. Agora,
Nós precisamos de uma revolução completa em termos de instituições, em termos de formato, em termos de responsabilidade, né? Em termos de ocupação de cargos, por exemplo. Não se tem ideia do tipo de pressão que a gente suporta para tentar fazer a coisa correta. É muito difícil, né? Tá num órgão que tem um orçamento bilionário, né? Deixar ele ali fora das pressões e das teias políticas. E isso tem que mudar. Nós precisaríamos aí de uma meia dúzia de Dr. Pontes no Brasil. Infelizmente, nós não temos. Mantendo a coerência com o discurso, entregou antes do prazo também a palavra. Eu queria agradecer aos nossos painelistas, pedir uma salva de palmas a eles. Muito obrigado.